Bem-vindos ao terceiro módulo da nossa UFCD de Técnicas de Atendimento. Iremos hoje dar início ao terceiro módulo, em que vamos, nesta primeira sessão, falar das origens das necessidades. Antes de começarmos a falar das origens das necessidades e como é que podemos perceber quais é que são as necessidades do cliente, é muito importante nós termos em mente o que é efetivamente um modelo ideal de atendimento. O que é que nós precisamos ter em atenção quando queremos dar ao nosso cliente um atendimento excepcional? Como é óbvio, o atendimento depende de, como já vimos anteriormente, é o cliente que vai decidir se está a ser bem atendido ou mal atendido, se a sua experiência foi positiva ou não foi positiva. Contudo, existem algumas características, alguns comportamentos, alguns aspectos importantes que podemos e devemos ter em atenção quando falamos em tipo de atendimento ideal, em modelo ideal de atendimento para com um cliente. Um dos fatores fundamentais que devemos ter em atenção é que o atendedor deve ser sempre cortês, deve ser simpático, deve ter educação, deve ser ter atenção à questão de que quando faz uma promessa deve cumprir essa promessa e, acima de tudo, o cliente hoje em dia cada vez mais procura um processo de compra junto de uma empresa em que não haja burocracias. Se o cliente tiver que lidar com muitos papéis, com muitos detalhes, muitas leis, o cliente prefere muitas vezes não comprar o produto, não comprar, não ser ali que vai efetivamente satisfazer a sua necessidade só para não ter que ter esse trabalho burocrático para responder. O cliente tem que ser sempre bem-vindo, tem que ter sempre a sensação de que é o melhor cliente, é o único cliente naquele momento e que vai ser alguém que está, mesmo que seja uma máquina que faça o atendimento, que seja alguém que esteja de uma forma humana a tratá-lo, a atendê-lo, a recepcioná-lo, tudo isso. O atendedor profissional tem que agir como um cliente, tem que pensar, acima de tudo, como é que ele gostaria de ser atendido para poder estar predisposto a atender o seu cliente de uma forma correta, tem que agir como empresa, de uma forma profissional, mas tem que pensar como cliente como é que ele gostaria de ser atendido. Tem que saber muito bem quais é que são os produtos e os serviços que está a oferecer. Se nós não conhecermos extraordinariamente bem aquilo que estamos a vender, quer seja um produto, quer seja um serviço, é mais difícil nós conseguirmos satisfazer, ou melhor, criar muitas vezes a necessidade no cliente para que o cliente possa comprar o nosso serviço, o nosso produto. Devemos ter atenção que quem está à nossa frente é um cliente, mas acima de tudo é um ser humano devemos ter autonomia, o atendedor deve ter autonomia para resolver um problema. Nada mais irritante para um cliente do que, então e agora como é que eu vou, agora não se espera, não sei, não sou eu que resolvo essa questão, deixa-me perguntar aqui ao meu colega. Não, o cliente quando chega quer ser atendido sem qualquer demora e pela mesma pessoa, tem sem ter que andar a mudar de pessoa para pessoa. O ambiente local onde o cliente é atendido deve estar limpo, deve estar arrumado, deve estar cheiroso, deve ser funcional e deve ser confortável tanto para um cliente como para o atendedor. O porquê que nós devemos saber a origem das necessidades do cliente? O cliente quer se sentir único. Daí, se nós soubermos o porquê da sua necessidade e porque é que ela existe, aquilo que nós vamos fazer é tornar o atendimento único, quase como se fosse um fato à medida, feito pelo um alfaiate, e vamos transformar os desejos dos clientes em necessidades precisas, em que efetivamente nós vamos perceber o que é que o cliente efetivamente necessita, desta forma podemos satisfazê-lo de uma forma mais eficiente. A experiência que cada cliente tem com a nossa empresa vai torná-lo um cliente fidelizado e vai torná-lo também na melhor publicidade que nós possamos ter. Desta forma vai transmitir
aos parceiros, aos colegas, aos pares, uma boa experiência que teve com a nossa empresa e desta forma vai ser um cliente satisfeito e vai nos trazer um aumento de vendas. Então, e que ferramentas é que nós podemos utilizar para realizar esse diagnóstico? Existem inúmeras ferramentas no mercado. É a empresa que vai escolher qual a ferramenta mais adequada para satisfazer a sua própria necessidade, para poder fazer este diagnóstico. Além disso, vai depender o tempo que a empresa tem disponível para realizar esse diagnóstico, o orçamento também que está disponível, porque há ferramentas que são efetivamente acessíveis e podem ser desenvolvidas por a própria empresa, outras carecem de intervenção de empresas terceiras e por vezes a própria organização não tem disponibilidade monetária para poder efetuar esse tipo de diagnóstico. A ferramenta que efetivamente é mais utilizada é um questionário. Este questionário é muitas vezes chamado de questionário de avaliação da satisfação do cliente para aquele momento de compra ou de compra de produto, questão de produto ou aquisição de um serviço. Aqui o cliente vai transmitir as necessidades que tem e vai avaliar a sua própria experiência. Este questionário habitualmente é dado, facultado ao cliente após o momento da compra. Aqui é a própria empresa que vai dizer aos seus colaboradores, às pessoas que trabalham para ela no atendimento, qual é que é o momento em que deve ser adequada a sua entrega para que o cliente possa preencher. Tem que ser efetivamente um questionário simples de preencher, se possível de cruzes ou de escolha múltipla para que o cliente não tenha que estar, escolha de opções, assinalar várias opções, para que o cliente não perca muito tempo e seja de fácil resposta, interpretação e resposta. Que temáticas é que nós devemos de efetivamente utilizar ou devemos de abordar neste tipo de questionários? O espaço físico, se o cliente gostou do espaço onde está a ser atendido, se a temperatura está adequada, se a luz, se o som é apropriado ou não. Avaliar também os produtos e serviços oferecidos e, muito importante, perceber se existe algum produto, algum serviço que o cliente necessite e que gostaria que a empresa tivesse para oferecer, tivesse para vender e não tem. Desta forma, o que é que após esta fase, a empresa deve avaliar todos os seus questionários que recebeu e aqui decidir e fazer uma avaliação se está a prestar um bom atendimento ou não e o que é que precisa de melhorar, o que é que precisa de optimizar e o que é que precisa de rentabilizar e também identificar os pontos que possam melhorar. Muitas vezes existem serviços complementares ao nosso serviço que nós prestamos e nós nunca nos tínhamos apercebido que o nosso cliente não está a adquirir ali e nós até podíamos fornecer, fazendo com que muitas vezes o cliente vá para outra empresa, à procura da satisfação dessa necessidade, correndo nós o risco de ele ser nosso cliente. Porquê? Porque vai à empresa concorrente e a empresa concorrente também tem os mesmos serviços que nós, então de um momento para o outro, ele, em vez de ter que ir a 2 locais, embora na nossa seja muito bem atendido, em vez de ter que ir a 2 locais, vai só a um local. O que é que um bom benefício do diagnóstico de necessidades traz para a organização? O cliente fica mais satisfeito, vamos reduzir custos na aquisição, principalmente de produtos que o cliente não necessita, que o cliente para ele não são necessários e desta forma temos algum estoque até de produtos que vão se tornando os famosos monos e que nós podemos reduzir, podemos criar uma maior rotação entre produtos e estar efetivamente sempre com as soluções mais atuais para o mercado. Conseguimos também, após percebermos o que é que o cliente efetivamente quer, conhecer quais é que são as necessidades do nosso cliente, nós conseguimos optimizar as nossas vendas. Porquê? Porque temos para oferecer ao cliente aquilo que o cliente efetivamente quer e aquilo que o cliente procura e de forma é que procura. Desta forma, vamos melhorar o posicionamento da marca no mercado, tornando-nos mais competitivos, mais eficientes e conseguindo mais sucessos. Obrigada!